e qualquer defeito técnico aí, como agora eu não vejo mais vocês, aí vocês me alertam aí, tá? Então, gente, boa tarde a todos, né? Como eu falei, é um prazer enorme. Eu acho que a iniciativa do Viroclube é uma iniciativa sensacional, que demonstra muito do potencial, né, de disseminação de informação dessa geração nova, que inclui o Danilo e muitos de vocês que estão assistindo a gente. Isso nos deixa muito satisfeitos, né? Assim, nos traz muita felicidade realmente ver a geração de vocês atuando dessa forma, né, transmitindo esse tipo de informação e trabalhando nessa direção. Então, hoje, como o Danilo falou, eu vou apresentar para vocês alguns resultados, não só os resultados, mas essa história, né, na busca de soberania vacinal durante a emergência global de mpox e a avaliação de um clone. Depois eu vou até contar alguns casos interessantes em relação à dificuldade que a gente está tendo em relação à aplicação desse clone como uma potencial vacina contra o mpox no contexto de soberania vacinal brasileira, tá? Mas eu vou deixar essas historinhas mais para o final. Vou dar um contexto inicial para vocês sobre o histórico, né, de tudo que a gente está vivendo em relação ao mpox, né, porque, como vocês sabem, né, a gente já não tinha problema o suficiente até 2023, 2022, a gente lidando com Covid, com milhões de outras coisas, e esse antigo inimigo, vamos dizer assim, resolveu dar as caras novamente, né? Então, foi mais um desafio num momento repleto de desafios, e foi o que a gente teve que enfrentar. Eu vou só fazer, como eu falei, uma contextualização histórica. Uma coisa que eu gosto de falar, apesar de eu tenho todo o meu treinamento baseado muito na poxvirologia. Eu fiz meu mestrado com poxvírus, iniciação científica com poxvírus, meu doutorado com poxvírus, e meu pós-doutorado trabalhando com poxvírus. Então, para mim, estava muito bem definidas as coisas quando eu voltei para o Brasil, mas a gente sabe que, né, os desafios eles se interpõem. Então, durante algum tempo, né, todo esse meu gosto pelo estudo de poxvírus ficou relegado a alguns aspectos menores, muito em função de outros desafios que se interpuseram, né? A dengue, que é um desafio constante, outros desafios tecnológicos que a gente resolveu assumir e tentar atacar por aqui, enfim, uma série de coisas, até que realmente em 2022, com a emergência da monkeypox, da mpox, eu pude voltar a trabalhar com esse velho conhecido, né? São os poxvírus. Mas os poxvírus, eles estão muito atrelados à história da virologia, de uma forma geral, e da vacinologia, né? Os poxvírus, o vírus vacina, por exemplo, foi o primeiro vírus a ser bioquimicamente caracterizado, o primeiro a ser cultivado em célula, o primeiro a ter seu ciclo completamente avaliado por microfotografia eletrônica em todas as suas etapas, enfim, uma série de etapas que são consideradas importantes do avanço da virologia, estão vinculados aos poxvírus. E não, né, menos importante, a vacinologia também está profundamente vinculada à poxvirologia. Primeiro porque o ponto divisor da vacinologia arcaica e da vacinologia moderna foram os experimentos, né, de Edward Jenner, em 1796, mostrando a proteção cruzada contra a varíola exercida pela infecção pelo monkeypox, que é o que essa pintura à esquerda está mostrando. E, além disso, né, usando uma estratégia muito semelhante ao que foi feito por Jenner, né, a única vacina que causou a erradicação de um patógeno viral na história da humanidade, na história médica, foi uma vacina de poxvírus contra poxvírus, né? Então, a única doença viral que a gente efetivamente erradicou até hoje foi a varíola através do uso de um outro poxvírus como ferramenta vacinal. Então, a história da poxvirologia, da vacinologia, da virologia, ela é entremeada, né? Ela se mistura. Isso é bastante interessante. Existe uma razão, né? Essas duas capas que estão vendo aqui, essas duas figuras, são capas de atas de reuniões da Assembleia da Organização Mundial da Saúde, né? Uma delas que foi a responsável pela primeira organização que montou, em 1958, a primeira
ou a mais completa organização sobre a ação concentrada de vacinação contra a varíola, ainda antes da década de 60. E em 1966, também uma capa que mostra o início, a reunião que deu início ao esforço concentrado para a erradicação da varíola. Então, são duas capas de atas que são históricas, e existe uma série de razões que explicam um pouco aquela figura que eu mostrei anteriormente, de por que os poxvírus são os únicos, a varíola é a única vacina que foi erradicada até hoje por uso de vacina, né, no contexto da medicina humana. Havia vários aspectos que, eu não vou falar facilitar, porque facilitar é uma palavra até, assim, incompatível com o esforço que foi a erradicação da varíola, mas que tornaram possível a erradicação da varíola. O primeiro fato é que não há um reservatório animal, então, cortando a cadeia de transmissão homem a homem, você podia efetivamente erradicar a circulação, ou eliminar a circulação do vírus na natureza. Outro ponto conhecido, que o vírus da varíola, né, não estabelecia infecções latentes, né, e, portanto, a cura clínica estava realmente associada à cura viral, né. Um fato muito legal, muito importante, é que a varíola, e esses dois pontos aqui, né, que é o ponto 6 e o ponto 3, eles estão vinculados, é que não só a varíola é facilmente reconhecida, então você reconhecendo um paciente com varíola, você podia vacinar de forma centrífuga os contatos daquele indivíduo doente, mas a própria vacina gerava o que a gente chama de take, né, uma marca no braço que era facilmente reconhecida, então você podia reconhecer o paciente varíola e o indivíduo vacinado com varíola de forma visual. A vacina, ela induzia uma proteção de longa duração, né, uma proteção imune de longa duração e com uma única dose. Então, isso foi essencial no momento em que havia dificuldade de produção de grandes volumes de vacina, né, a gente está falando da década de 60. E há uma facilidade, vamos dizer assim, estrutural na produção dessa vacina. Para vocês terem uma ideia, a primeira geração dessa vacina foi produzida através da imunização de animais. Então, você recolhia a linfa daqueles animais, né, dos órgãos linfóides daqueles animais, e clarificava o vírus vaccine e usava isso como vacina. Então, existia uma facilidade de produção daquela vacina mais precoce, vamos dizer assim. Mas, obviamente, nós estamos aqui hoje para falar de monkeypox, né? Então, a gente tem que fazer uma distinção, eu falei até agora de varíola, mas a gente tem que fazer uma distinção muito clara entre esses dois vírus. Eles são dois vírus do mesmo grupo, já vou falar disso, mas eles têm algumas diferenças muito importantes, né? O ICTV hoje classifica de forma diferente, então não é mais monkeyvírus, né? Monkeypox vírus, né? Vírus, dependendo se você quer usar o latim. Mas hoje a gente se fala de um orthopox vírus, acho que monkeypox, não me lembro exatamente qual que é o epíteto específico, mas existem diferenças importantes entre essas duas doenças que vão além da similaridade clínica que as duas doenças apresentam, tá? O próprio nome, vocês já sabem, né, o nome monkeypox, ele é uma nomenclatura incorreta, porque o vírus, na verdade, ele circula em roedores, provavelmente em roedores e em outros animais, possivelmente, certamente em roedores, mas ele circula em roedores e não em macacos. Ele recebeu esse nome por causa da identificação da doença que foi feita num evento em zoológico fora do continente africano, foi feito na Europa. Ele recebeu esse nome porque o vírus afetava animais nesses locais. Clinicamente, em seres humanos, há bastante semelhança, né, com algumas diferenças importantes. Em relação à letalidade, a varíola ela tinha uma letalidade da ordem de 3 a 40%, dependendo da amostra, né, da linhagem, enquanto a letalidade, a mortalidade do mpox é de 2 a 11%, também dependendo de linhagem. O vírus varíola, ele era um vírus pandêmico, ou seja, ele era disseminado em todo o globo, e o vírus monkeypox, ele ainda é considerado um vírus endêmico capaz de causar surtos globais, né? Essa é uma característica ou uma caracterização que pode mudar ao longo do tempo. Obviamente, todo mundo sabe, a varíola foi erradicada em 1978, a mpox é uma doença ativa, e aí um grande ponto que distingue as duas doenças, né? A varíola não tinha um reservatório animal, e no caso da mpox, né, o vírus monkeypox, ele tem reservatórios animais, nós somos hospedeiros acidentais ou incidentais. O vírus circula em animais na natureza, o que dificulta tremendamente
o esforço de erradicação desse vírus, né? Porque o que se considera é que ele não pode ser erradicado, ele pode ser contido em termos imunes através da vacinação da população humana, mas erradicado dificilmente. Não vou entrar muito em detalhe para a gente não ter tempo de ver outros dados, mas esse aqui é a carinha dos poxvírus e, consequentemente, dos ortopoxvírus, né? Essa árvore genealógica aqui, bem simples, mostra os ortopoxvírus, que constituem um gênero dentro, né, da família dos poxvírus, e esse gênero contém vários vírus importantes, como o próprio vírus da varíola, hoje erradicado na natureza, o vírus causador da monkeypox, da mpox, né, o ortopoxvírus monkeypox, e o vírus vacina, que foi usado como vacina. Além do vírus cowpox, que também tem uma história importante na vacinologia, né, porque ele que foi usado como vacina originalmente por Edward Jenner, né, e depois ele foi substituído pelo uso do vírus vacina, uma história bastante curiosa também. Então, são vírus complexos, né, de DNA de dupla fita, um DNA bastante grande em comparação com outros vírus, cerca de 200 quilobases, obviamente não chega aos pés dos vírus gigantes que agora abundam por aí, né? O professor Jonatas, colega meu aqui do UFMG, é um expoente do estudo desses vírus, mas ainda assim é um vírus que apresenta um genoma bastante grande se comparado à maioria dos vírus. Esse genoma, com a fita dupla de DNA, fica encerrada dentro de uma estrutura bicôncava chamada de cerne, dentro dessa estrutura complexa que os poxvírus apresentam. E o que faz com que ele seja muito fácil de ser reconhecido, por exemplo, através da microscopia eletrônica, essa característica peculiar da morfologia do capsídeo viral, né, da partícula viral. Em relação ao mpox, uma coisa que é importante a gente entender, porque eu vou me referir, né, a essa divisão taxonômica frequentemente, né, hoje a gente sabe que a espécie, né, o ortopoxvírus monkeypox, ele está dividido em dois grandes clados, né, que são subdivididos, por sua vez, em subclados. Em subclados, né, a gente vai puxando sub aí para trás. Mas a gente tem o clado 1, que é um clado que inclui vírus que circulavam originalmente na bacia do Congo, são vírus considerados mais virulentos, né, com um aspecto de letalidade mais agudo, enquanto os vírus do clado 2, os monkeypox vírus do clado 2, circulavam mais no oeste da África, né, e apresentavam infecção de seres humanos, por exemplo, um fenótipo um pouco mais brando, com um número menor de lesões, né, menos semelhante, por exemplo, à varíola, enquanto os vírus do clado 1 apresentavam um comportamento clínico durante a infecção muito semelhante à varíola, né. Isso é importante dizer, porque esses dois clados, nos últimos tempos, eles têm se alternado, causando diferentes episódios, surtos que a gente tem acompanhado desde o ano de 2022. Então, essa história, né, como eu tenho mencionado aqui, ela acontece a partir de 2022. Antes dessa data, a gente já havia tido casos esporádicos, né, de surtos fora do continente africano, lembrando que o vírus monkeypox, né, ele é endêmico do continente africano, mas a gente teve alguns pontos históricos ao longo do século XXI, né, de surgimento, ressurgimento do vírus fora do continente africano, mas sempre em episódios muito específicos, muito bem documentados, e sem que caracterizassem, por exemplo, uma epidemia, um surto epidêmico. Né? A gente teve o caso, por exemplo, no início do século XXI, de animais que foram transportados para os Estados Unidos, eles estavam infectados com o vírus monkeypox e causaram um surto epidêmico naquele país. Né, mas tudo muito centralizado. A gente tem surtos que foram vinculados a passageiros, né, de aviões que voaram no continente africano depois de viajar para aquele local e retornar aos seus países de origem, mas tudo muito bem delimitado. O que aconteceu em 2022, como todos sabem, foi um evento absolutamente sem precedente, onde logo depois, né, da diminuição do trânsito humano pelo globo, né, da reabertura pós-Covid, a gente teve a emergência e casos múltiplos de monkeypox em múltiplos países europeus e nas Américas e também na Ásia, tá? Chegando até a Austrália, ou seja, realmente um episódio global.
Esse episódio global foi causado pela disseminação global do monkeypox do clado 2, né, e esse surto permanece até hoje, como eu vou mostrar, embora ele esteja bastante limitado em termos de número e em termos de disseminação. O que aconteceu, né, esse gráfico mostra bem, é que a gente tinha episódios recorrentes na África, desde dos tempos em que eram documentados, isso desde os anos 1950, episódios de monkeypox na África já eram frequentemente documentados, mas o que aconteceu em 2022 foi que esse espalhamento sem nenhum precedente para continentes fora, né, da região africana. Então, a gente teve um acometimento muito grande da região das Américas, o Brasil e os Estados Unidos disparam como os dois dos países, entre os países mais afetados em termos de número de casos e número de óbitos, né? Também o número de casos muito alto na Europa, né? Então, isso aqui constituía per si, né, um fenômeno absolutamente inédito na história da virologia de uma forma geral. Obviamente, isso aconteceu na forma de um pico, né, que causou um episódio global e rapidamente, né, em torno de 6 meses, ele subsidiu e se transformou num episódio mais pontual em determinados países, sem, no entanto, nunca desaparecer por completo. Uma outra coisa que diferenciou muito essas duas histórias de monkeypox, né, o monkeypox antes de 2021 e depois de 2021, né, no surto global de 2022, era a caracterização clínica das formas clínicas da doença, né? A gente viu, a partir de 2022, um surto muito mais envolvido com homens, principalmente homens que faziam sexo com homens, uma transmissão sexual muito prevalente, enquanto os episódios anteriores, né, de antes de 2021, eram episódios que tinham um equilíbrio entre homens e mulheres afetados, não tinha um vínculo sexual tão forte, né, tinha sintomas muito mais graves, né, e estava vinculado, por exemplo, à manipulação animal, ao contato pele a pele, enquanto o surto de 2022 para frente se tornou um surto muito vinculado à atividade sexual, principalmente. Bom, no entanto, a gente está falando de quase que dois episódios independentes, né? São duas situações quase que em paralelo que aconteceram. O surto de 2022-2023, causado pela explosão do número de casos do clado 2 fora do continente africano, né, ele aconteceu em paralelo com um segundo surto, que começou em 2023, que não obteve, né, as mesmas proporções globais que o surto inicial de 2022, mas também assustou pelo número de casos, né, e também pelo causador, porque esse surto que começou em 2023, e também foi considerado, né, um episódio de emergência saúde pública internacional, embora ele não tenha cruzado as fronteiras de maneira tão importante, mas ele assustou por ter sido causado, né, por um vírus do clado 1, que, como eu falei, são vírus que causam infecções muito mais severas. Mas como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, essa explosão de casos, embora tenha sido extremamente importante, ela ficou basicamente limitada ao continente africano, sem que esse vírus causasse um surto global, como aconteceu com 2022, no caso da expansão do clado 2, né? E a gente pode ver nesse gráfico aqui, isso já é um gráfico atualizado, né, já com dados de 2025, esse surto continua em curso, então a gente ainda tem a ocorrência de casos em grande número, embora, claro, não tão agudo, números tão elevados como a gente viu em 2023 e início de 2024, mas eles continuam acontecendo em países africanos, endêmicos e não endêmicos, e a gente continua tendo casos isolados também fora do continente africano, casos na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, nas Américas, enfim, ainda no mundo inteiro. Embora o número de casos tenha caído bastante, né, mas a gente consegue ver ainda a co-circulação do clado 1 e do clado 2 nos países afetados. Lembrando, né, isso é importante lembrar,
que o clado 1 a gente tem casos muito pontuais e normalmente vinculados a pacientes que viajaram ao continente africano e retornaram aos seus países. A gente ainda não viu, né, as autoridades sanitárias ainda não viram a transmissão sustentada do clado 1 fora do continente africano, como a gente havia visto com o clado 2. Então, isso é importante para a gente contextualizar o tamanho desses dois surtos, né, que a gente pode, de repente, misturar num surto só, que é o ressurgimento de mpox como um vírus de importância médica global. Muito embora, não sei se vocês tenham visto, né, na semana passada, a Organização Mundial da Saúde subtraiu, né, diminuiu o grau de emergência pública global por causa do declínio do número de casos em seres humanos, principalmente fora do continente africano. Uma outra coisa interessante, né, é que esse surto de 2023 a 2025, causado pelo clado 1, ele voltou a ter uma aparência clínica, um fenótipo clínico semelhante àqueles casos clássicos de mpox, ou seja, afetando muitas crianças, né, como está sendo mostrado aqui, e pessoas que se infectaram também com contato próximo com animais, né, embora a gente continuasse tendo contato sexual envolvido nas transmissões também. Tá? Então, esse grupo de slides que eu mostrei para vocês foi só para a gente caracterizar o que era o surto, o que foi o surto, o que continua a ser o surto, em que momento epidêmico que a gente está em relação a monkeypox no globo. E aí a gente passa para a questão da vacina, né? A gente tem atualmente 3 linhagens de vacinas vivas atenuadas para uso contra varíola, contra monkeypox. Né? A gente tinha 2 que estavam licenciadas até recentemente, né, que são a MVA, chamada também de Jynneos, ou simplesmente MVA-BN, que é da Bavária Norte, que é o vírus MVA, um vírus vacina não replicativo, né, que foi licenciado para uso contra ser humano em vários países do mundo, né, praticamente todo o globo. A gente tem também uma outra linhagem não replicativa, que é a LC16M8, que é uma linhagem também do vírus vaccinia, que foi desenvolvida no Japão. Então, é uma vacina basicamente japonesa, e que tem características muito semelhantes ao MVA, ou seja, são amostras, são linhagens de vaccinia vírus, né, não replicativas, e que apresentam um potencial de segurança elevado para o paciente, né, para a pessoa imunizada. E, recentemente, eu descobri que a ACAM 2000 foi uma vacina que foi criada nos Estados Unidos como vacina contra a varíola, porque ela foi usada para combate a bioterrorismo, ainda vinculado aos eventos do 11 de setembro, todo aquele processo que se seguiu. Então, o CDC, ele aprovou a ACAM 2000 para uso contra a varíola. E mais recentemente, eu não tinha esse conhecimento até recentemente, ele também está aprovado para uso contra monkeypox, contra mpox. A diferença é que o ACAM 2000 é um vacina vírus atenuado, porém replicativo. Então, ele apresenta algumas características de risco para grupos populacionais vacinados, que eu vou mencionar daqui a pouco. Então, aqui fazendo um apanhado de como que funcionam essas vacinas contra a poxvírus, né? Tão importantes para a história aí da poxvirologia e da imunologia moderna, né? Da vacinologia também. Existem 4 gerações de vacinas contra varíola e agora monkeypox, que são os 2 vírus dessa família preveníveis por vacinação. Como eu falei para vocês, a primeira geração ela era composta por vírus replicativos, ou seja, com capacidade de se replicar na pessoa imunizada, produzidas através da imunização desses vírus em animais, recolhimento do líquido linfático desses animais, clarificação e dessecação. Então, é assim que as vacinas eram feitas. Obviamente, isso trazia uma série de riscos, havia um risco biológico, porque isso eram produtos derivados, né, de animais, então havia risco de contaminação com subprodutos indesejados, inclusive infecciosos, né? E, além disso, a gente tinha um problema da própria toxicidade, né, ou da própria virulência das amostras vacinais, que eram seguras para a maior parte das pessoas, porém, em grupos minoritários, ele podia causar reações vacinais adversas importantes, né, como uma disseminação, né, que é o eczema vaccinato, que é o que está sendo mostrado nessa criança aqui, que é quando a vacina se comporta de maneira semelhante ao que o próprio varíola fazia, causando doença disseminada, ou uma necrose induzida pela
pela vacina, que também é o que está sendo representado nessa figura aqui à direita. Então, havia esse risco de efeito vacinal, né, de efeito adverso vacinal causado pela replicação do próprio vírus. Foi daí, com base nesses problemas que surgiram os vírus, as vacinas de segunda geração, que eram ainda vírus replicativos, então ainda eram vírus capazes de se replicar, vírus atenuados mais replicativos nos indivíduos vacinados, porém eles passaram a ser produzidos em cultura de célula, né, o que eliminou, pelo menos parcialmente, o problema do uso de produtos derivados de animais e o risco biológico associado a esse tipo de produto. Né? Porém, esses vírus ainda estavam associados ao uso a grupos populacionais específicos, né, sendo impossibilitado de ser usado em grupos, por exemplo, imunossuprimidos, mulheres grávidas, etc., por causa dos efeitos adversos que a gente observava. A partir dessa demanda, né, dessa preocupação, surgiram os vírus de terceira geração. Esses vírus de terceira geração constituem as vacinas atuais, tá? A gente encontra aqui, então, né, o MVA, que é a Bavarian Nordic, também chamado de Invamune, hoje mais conhecido por Jynneos, né, a linhagem LC16N8, que é a linhagem japonesa. A diferença desses vírus é que eles são vírus não replicativos, eles foram construídos, eles foram geneticamente modificados, né, com a perda de partes importantes, de genes vinculados à virulência importantes. Esses vírus se tornaram não replicativos em mamíferos, ou na maioria dos mamíferos. Portanto, eles puderam ser usados em pessoas que não podiam ser vacinadas anteriormente, em função dos efeitos adversos das vacinas. Tá? Então, essas constituem, esse grupo, né, essa geração, constitui efetivamente o grupo das vacinas que a gente usa hoje. A quarta geração, eu não expliquei aqui, são vírus que ainda não são licenciados, mas estão sendo baseados nesses não replicativos, que são ainda geneticamente manipulados para gerar genótipos e fenótipos ainda mais atenuados. Porém, esses vírus ainda não estão licenciados, né, em termos de vacina aplicável na população humana, a gente para aqui na terceira geração. Essa vacina, ela tem um histórico interessante também, como eu falei, ela surge como cowpox, em algum momento ela é substituída pelo vírus vaccinia, né, existe toda uma história aí, né, que a gente ainda não consegue demonstrar, mas provavelmente o que aconteceu é que no tempo de Jenner, quando o Jenner começou a fazer seus experimentos, ele isolou o cowpox de pessoas, por exemplo, ordenhadoras e das vacas, né? Então, das vacas que eram infectadas pelo vírus cowpox, e graças a um fenômeno que é de extrema homologia fenotípica e genética também, e imunogênica, né? A infecção por um vírus consegue proteger contra outro. Né? Essa figura C que eu peço para vocês verem aqui, mostra, por exemplo, em relação ao vacina, que está aqui em vermelhinho, 88% dos epítopos importantes que causam resposta imune reconhecida em vacina, causam também resposta protetora em monkeypox. Então, existe uma semelhança imunogênica, né, imunológica, de 88%. Por isso, a infecção, o uso de vacina vírus como vacina protege contra a monkeypox, né? Essa semelhança é até menor contra a varíola, né? Cerca de 70% dos epítopos protetores, ou que geram resposta mensurável, induzidas pela imunização com vacina vírus, geram reação cruzada contra a varíola vírus. E essa é a base principal da proteção cruzada verificada no sucesso dessa imunização, usando um vírus para proteger contra um vírus diferente, né? Na história da vacinação, como eu falei, existe um momento que ainda é bastante desconhecido, que é quando o vírus vacina passou a substituir o vírus cowpox. Isso não foi feito de maneira intencional. O que a gente acha hoje é que, provavelmente, o vírus vacina foi um vírus que circulava na natureza, hoje ele está extinto na natureza, ele só existe em laboratório, mas em algum momento ele infectou animais que infectaram pessoas na Europa e foram, por engano, confundidas com o vírus cowpox e usadas na cadeia de produção precária, né, lá no século XVIII, para a produção das primeiras vacinas contra varíola. Né, isso foi exportado, existem histórias bastante interessantes, inclusive Dom Pedro I comprou lotes dessa vacina que chegaram ao Brasil, e talvez seja uma explicação por que a gente tem vírus vacina circulando de maneira feral hoje no Brasil. Né. Mas são outras histórias, pena que a gente não tem muito tempo para entrar nisso.
E agora entrando especificamente no que me traz aqui hoje, né, que foi quando a gente se inseriu novamente nessa história da independência vacinal do Brasil em termos do surto global de monkeypox, né? A gente viu, e isso ficou notório nos primeiros meses do surto global, que os poucos fornecedores de vacina para varíola e, consequentemente, para monkeypox, não dariam conta de toda a demanda global, isso ficou patente, né? O Brasil mesmo demorou muito a receber doses do MVA-BN, e o que a gente fez foram ações para tentar trazer para o Brasil a capacidade de produção própria desse MVA vacinal contra monkeypox. Então, a gente recebeu, ainda lá no final de 2022, através de uma cooperação com o NIAID americano, nós recebemos um lote, na verdade, 3 vials de um vírus MVA que pertencia a um clone anterior à produção do próprio MVA-BN, que foi usado, né, na produção do MVA, que hoje constitui a vacina Jynneos. Esse lote, produzido em condições BPLs, ele foi enviado para o Brasil e recebido no CT Vacinas, né, aqui na UFMG, onde a gente começou os primeiros estudos para tentar desenvolver uma vacina contra monkeypox no Brasil. Só para vocês entenderem, esse é o nome do clone, né? Ele chegou com toda a documentação, ele chegou com essa nomenclatura, que é um vírus MVA, na data de 1974 e congelado em 1974, na passagem 572. Então, um vírus que foi produzido em condições BPL no NIAID e ficou lá guardado durante todo esse tempo até ser enviado, né, uma pequena alíquota enviada para nós. Ele chegou completamente documentado, né, e ao longo da produção aqui no CT Vacinas, né, onde eu fazia parte, hoje eu não trabalho mais no CT Vacinas, a gente começou os primeiros estudos pré-clínicos que visavam um estudo clínico, que era permitido também pelo documento que acompanhou esse vírus na época que a gente recebeu. Tá? E esse selo é um selo importante que a gente também trabalhou para receber. Eu vi que a Karine está aqui nos escutando. A Karine Lourenço foi a pesquisadora que botou a mão na massa e trabalhou para que a gente obtivesse esse selo de produção BPL para fazer os testes pré-clínicos e clínicos, inicialmente aqui na UFMG, mas depois a serem transferidos para a Fiocruz no Rio. Obviamente, os desafios não eram apenas a parte científica dessa comprovação, a gente teve que trabalhar com desafios logísticos que envolvem a produção industrial de uma vacina e que são completamente diferentes da logística necessária para produzir um vírus no laboratório. Então, por exemplo, no laboratório, quem já trabalhou com poxvírus sabe que é fácil purificar ou clarificar um poxvírus, né? A gente faz isso em colchão de sacarose, em ultracentrifugação. O vírus tem uma densidade conhecida, a gente consegue decantar esse vírus, peletar esse vírus, mantendo os debris celulares ao longo da coluna aí de gradientes de sacarose. Um processo relativamente simples, mas isso é inviável para a indústria. A indústria não pode envolver na sua área fabril processos de ultracentrifugação dessa forma, porque isso gera, por exemplo, aerossol e outros problemas que são vinculativos ou desvinculativos para a qualidade. Então, uma das coisas que a Karine fez nesse tempo foi desenvolver um processo de purificação do vírus produzido em garrafas de célula, né, em garrafas de células permissivas ao MVA. A gente usava células tem uma linhagem chamada BHK, que permite o crescimento, que é uma linhagem de hamster, uma das poucas linhagens de mamífero que permite o crescimento, mas a gente usava células de fibroblasto de embrião de galinha, que são mais produtivos para multiplicar o MVA, lembrando que ele não se multiplica na maioria dos tecidos de mamífero. Então, o que a Karine fez foi desenvolver um método, né, de alternativo que não envolvia a ultracentrifugação, né, que é essa centrifugação tangencial. E a gente conseguiu demonstrar que a produtividade em termos de titulação dos focos, né, dos estoques produzidos por filtração tangencial, eram tão produtivos contra os métodos anteriores. Isso foi essencial para que a gente pudesse passar esse conhecimento para biomanguinhos, né, e futuramente para a produção industrial desse vírus. Mas agora eu vou focalizar, né, nessa parte final dessa apresentação,
nos dados que foram gerados, dados pré-clínicos, porque uma das coisas que a gente precisava fazer, e foi uma exigência da Anvisa, que a gente precisava mostrar a segurança e a eficácia, pois esse clone, né, se tratava de um clone diferente daquele que deu origem ao vírus da Bavarian Nordic, né, o MVA-BN, a Jynneos, né, e, portanto, ele precisava ser caracterizado novamente. Inicialmente, a gente teve que montar um modelo de infecção com Mpox, um modelo preferencialmente letal. A gente fez isso em BALB-C, né? E, embora hoje isso pareça corriqueiro, mas nessa época, ainda no final de 2022, início de 2023, não existiam modelos em BALB-C que fossem possíveis de serem replicados, né? E que mostrassem como validadores de uma infecção ou de um processo de imunização. Então, a gente teve que desenvolver esse modelo, que foi desenvolvido junto com a professora Vivian Costa, do grupo do professor Mauro Teixeira, aqui da UFMG, e a Karine sempre atuando ativamente, né? Então, a gente mostrou que a gente conseguiu construir esse modelo usando altas doses, né? A gente testou 2 doses diferentes aqui e mostramos que a dose de 5 × 10⁶ TFUs, né, com o vírus monkeypox gerava a morte dos animais, né, e com capacidade de detecção aqui, né, as 2 doses, mas se vocês olharem no quadro nos gráficos de baixo, com possibilidade de disseminação do vírus para todos os órgãos que a gente avaliou, por exemplo, para pulmões, para o fígado, para o baço, a gente conseguia recuperar vírus, que está mostrado aqui no F, e também mostrava a presença viral através de PCR quantitativo. Depois de desenvolver o modelo, a gente teve que mostrar que a inoculação pelo vírus MVA clone 1974 era capaz de gerar respostas imunes mensuráveis e efetivas nos modelos dos animais imunizados. Então, a gente fez um protocolo, desenhou um protocolo do tipo dose-reforço, né, com 21 dias de intervalo entre as doses, e a gente quantificou uma série de respostas imunológicas nesses animais até o dia 42. Então, a gente percebeu que a presença, por exemplo, a produção robusta de anticorpos totais e IgG total desde da primeira inoculação, ou seja, desde a dose, e essas doses, esses títulos de anticorpos ficavam bastante elevados já após o reforço. A gente testou dois protocolos, o intramuscular e o subcutâneo, né? Como vocês podem ver, os dados mostram que o protocolo intramuscular sempre gerou resultados superiores aos resultados obtidos na imunização subcutânea. Então, isso também foi importante de validar para esse vírus. A gente detectou também a presença de subclasses específicas de anticorpos, como IgG1 e IgG2, depois do boost. Detectamos a presença de anticorpos neutralizantes, e aí sim, como uma resposta muito preponderante no protocolo intramuscular, com a geração potente de anticorpos neutralizantes, isso testado para vírus monkeypox em ambiente NB3, né? Interessantemente, porque lembrando que está sendo dado de maneira intramuscular, a gente conseguia detectar a presença de anticorpos no lavado broncoalveolar desses animais. Isso é importante porque, pelo menos na natureza, existe um padrão de disseminação por aerosol importante na cadeia epidemiológica do monkeypox. Então, foi legal a gente demonstrar isso. E resposta celular também. Isso aqui são esplenócitos, né? Que a gente coletou nos animais imunizados. Depois a gente estimulava esses esplenócitos ou com o vírus monkeypox viável, ou com canavalina A, que é um indutor não específico, mas a gente via indução específica e potente de resposta celular mensurada por produção de interferon gama em esplenócitos, depois da estimulação com o vírus monkeypox, mostrando também resposta celular robusta nesse modelo. Mas aí vem a prova dos 9, né? Será que protege? A gente sempre esperou que protegesse, porque, na verdade, é um vírus MVA, mas a gente precisava mostrar isso particularmente para a Anvisa. Então, a gente fez o mesmo protocolo de dose-reforço, e depois, no dia 42, né, 21 dias após a dose de reforço, a gente desafiou esses animais com base no modelo que foi construído, que eu mostrei para vocês 2 doses atrás. E o que a gente verificou
né, foi primeiro em termos do fitness dos animais desafiados. Obviamente, o animal não imunizado, um grupo de animais não imunizados, eles morrem após o desafio. Já ao passo que os animais imunizados, seja pela via intramuscular ou pela via subcutânea, eles sobrevivem ao desafio, né, e recuperam, inclusive, peso, que é o que está mostrado aqui na letra B, e aqui na curva de sobrevivência, né, 100% de sobrevivência nos animais imunizados com clone MVA, 1974, e 100% de mortalidade nos animais não imunizados, né. Em relação ao status clínico dos animais, né, os animais imunizados não apresentavam sinais clínicos típicos da infecção, e aqui a gente está falando de sinais externos, que são facilmente identificáveis, como arqueamento de dorso, o animal ele perde movimentação, enfim, né, uma alopecia periocular, são sinais típicos da infecção por monkeypox, vistos externamente no grupo não imunizado, e esses sinais estavam ausentes nos animais imunizados. E, obviamente, quando a gente faz a detecção de vírus, né, comparando sempre com o grupo não imunizado, a gente não detecta a presença de vírus em nenhum tecido, seja por quantificação de partícula viral, né, por PFU, ou através também da detecção de ácido nucleico viral nos tecidos escolhidos, pulmão, fígado, baço, enfim. Então, mostrando que o vírus era completamente protetor ao ser usado como vacina. Por fim, a gente também queria mostrar que a vacina era segura no contexto inflamatório, porque não basta uma vacina ela gerar uma resposta imune, ela tem que conter o dano inflamatório também, né? Então, para que ela seja considerada segura e que não apresente efeitos adversos, como a gente via nas vacinas aplicativas, é importante que ela gere essa resposta na ausência de dano inflamatório, por exemplo, no paciente vacinado, no animal vacinado, tá? E foi o que a gente detectou. Então, a gente via, por exemplo, nos gráficos aqui, a presença de linfócitos T, CD4 e CD8 ativados em abundância, que é o que está mostrado em verde aqui, nos animais imunizados. Lembrando que isso aqui, gente, é um experimento, a gente imunizou os animais e depois desafiou com monkeypox. Então, a resposta que vocês estão vendo, por exemplo, nos animais não imunizados, são as respostas vinculadas à própria infecção pelo monkeypox, tá? Porque os animais não foram pré-imunizados. Aqui, nos animais pré-imunizados, essa é uma resposta anamnéstica que a gente detecta após o desafio com o vírus monkeypox, tá? Então, a gente via essas respostas imunoprotetoras sendo geradas, estão mostradas aqui, e quando a gente avaliava o ambiente inflamatório, por exemplo, avaliando o influxo de neutrófilos para o pulmão, de células dendríticas, macrófagos, a gente via que o modelo... os animais não imunizados, perdão, eles apresentavam um fluxo bastante violento, né, de neutrófilos para o pulmão, mostrando uma inflamação pulmonar grave. Lembrando que o modelo que a gente criou de desafio, né, é um modelo intranasal de infecção com vírus monkeypox. Não confundir com a vacina, que é intramuscular ou subcutânea. A imunização é intramuscular ou subcutânea, mas o modelo de infecção com monkeypox é intranasal, por isso a gente avaliava pulmão, tá? A gente viu isso também nos próprias lâminas, né, da histologia dos pulmões. Então, o pulmão do animal não vacinado infectado, mostrando inflamação extensa, com focos hemorrágicos, enquanto no animal imunizado, né, não havia nenhum sinal de infecção, né, a arquitetura tecidual perfeitamente preservada, né? E aqui outros sinais que a gente via em relação ao ambiente inflamatório importante que foi gerado. Por exemplo, quando a gente detectava TNF, por exemplo, que é uma citocina muito mais, vamos dizer assim, inespecífica de resposta, né, e muito vinculada à inflamação, a gente via a produção intensa de TNF nos animais não imunizados, enquanto os animais imunizados, a gente praticamente já não tinha mais essa produção de TNF, né, a mesma coisa em relação ao interferon gama, enfim, uma série de citocinas, quimiocinas que atraem inflamação para o local, a gente via ausência dessas quimiocinas dos animais imunizados, ou seja, uma proteção real contra o excesso inflamatório causado
até mesmo pelo desafio vinculado ao desafio viral que a gente fazia. Tá? Então, esses 4 grupos, né, de resultados que eu mostrei para vocês, eles fundamentaram os documentos, né, que serão apresentados agora à Anvisa, né, para subsidiar o pedido de estudo clínico. Obviamente, esse estudo ele tem outras partes que não sendo apresentadas aqui, foi feito ainda pela Karine, embora não contemplada numa publicação que está em vias finais de produção, que incluem o mecanismo de proteção, que células estão envolvidas, mas eu não vou abordar esses dados aqui, porque eles não são dados meus, são dados do professor Ricardo Gazinelli, portanto, eu não vou apresentar esses dados hoje. Bom, diante desses resultados, qual que são os planos agora? O que aconteceu? Como eu falei, esse estudo foi feito no contexto do CT Vacinas, eu não sou mais membro do CT Vacinas hoje, mas antes de sair do CT Vacinas foi costurada, né, através, com a interveniência do Ministério de Ciência e Tecnologia, a transferência dos lotes produzidos em BPL para a Biomanguinhos e a transferência do conhecimento, né, das práticas utilizadas por nós, o processo de purificação, também para a Biomanguinhos. Isso envolveu um trabalho burocrático também, porque, né, o acordo de transferência de material estava vinculado ao meu nome, e agora ele tem que ser transferido para a Biomanguinhos, para que o NIH permita a Biomanguinhos produzir esses lotes clínicos para estudo vacinal. Isso tudo são negociações que ainda estão em andamento, não são negociações simples. Mas a previsão é essa, uma vez que essas negociações estejam concretizadas, Biomanguinhos vai produzir os primeiros lotes clínicos para eventual execução de testes dessa vacina no Brasil em seres humanos. Bom, eu encerro essa apresentação aqui agradecendo as pessoas que estiveram envolvidas, né, e aqui eu chamo a atenção para a Karine e para a Tânia, né, além de várias outras pessoas, de vários grupos. Obviamente, para os financiadores, a Rede Vírus ela é central nesse processo de financiamento para esse projeto, assim como o NCTPOX, que é uma iniciativa também dos órgãos de fomento, né, CNPq, os órgãos estaduais, e, obviamente, ao próprio CNPq, a FAPEMIG, que também corroboraram para o financiamento desse projeto com apoio para que a gente desenvolvesse a infraestrutura e os estudos que a gente desenvolveu. E aqui eu vou chamar a atenção mais uma vez para as pessoas que merecem as palmas, né? Eu estou aqui só transmitindo a mensagem, sentado na minha cadeira, mas elas estavam na bancada, né? Karine executou todos os experimentos mostrados aqui, e a Tânia Mara, ela deu o suporte, né, técnico para todas as etapas que a Karine galgou ao longo desse projeto, né? Então, todo o meu agradecimento e o mérito desse projeto vão para essas duas figuras, além dos nossos tradicionais colaboradores, professor Mauro, professora Vivi, professora Santuza e outros membros do CT Vacinas. Com isso, eu vou encerrando por aqui, né? Agradeço aí pela atenção de todos vocês, né, e fico à disposição para responder eventuais perguntas que vocês possam ter. Perfeito, professor Flávio. Muito obrigado. Foi muito boa a palestra. Fico animado de ver que a gente está correndo atrás de ter uma vacina feita aqui no Brasil, tão importante, porque eu lembro que essa vacina não chegou aqui para a gente no Brasil, né? Chegou, mas não foi dada para a população, né? Diferente dos Estados Unidos, que eu lembro que quando estava nessa época, eu estava lá nos Estados Unidos, eu tomei a vacina lá nos Estados Unidos, a Jynneos, e o pessoal aqui desesperado e sem ter como tomar a vacina. Então, acho muito importante essa iniciativa de fazer essa vacina aqui no Brasil. A quantidade de doses que chegou naquela época foi muito pequena, né, Danilo? Então, ela chegou a ser aplicada, então, havia grupos populacionais, mas, assim, ela extremamente limitado, né? Desde o início ficou muito claro que não seria possível, talvez nem necessário, fazer uma vacinação de amplo espectro de população, mas mesmo as pessoas que realmente precisavam, nem todas elas tiveram acesso à vacina, né? O fato de ter um produtor mundial só, naquela época, hoje a gente tem mais de um, limitou demais a distribuição dessa vacina no mundo e deu origem, né, a essas
iniciativas de desenvolvimento de novas vacinas, como essa que eu acabei de mostrar para vocês. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Eu vi que o professor Eurico abriu a... eu vi, estou vendo a pergunta dele aqui. Esse é o caminho, sim. Isso tem sido discutido, Eurico, né, que o professor Eurico, para quem não viu a pergunta dele, perguntou se a vacinação em anel, né, que a gente chama em inglês de ring vaccination, que é uma estratégia de vacinação onde você identifica indivíduos vacinados, indivíduos infectados, né, que foram acometidos pela doença, e aí você faz um cinturão de indivíduos vacinados que são contatos ao redor daquele indivíduo acometido. Então, você vacina os contatos daquele indivíduo, tentando cercar e impedir que o vírus, vamos dizer assim, escape daquele anel, por isso que ele é chamado de vacinação em anel. Essa é uma estratégia, essa é atualmente a estratégia usada pelo governo brasileiro com as doses que a gente tem, que a gente recebe eventualmente. Eurico, você identifica o indivíduo acometido e vacina os contatos primários e secundários. Flavinho, isso está sendo feito? Assim, isso teoricamente está sendo feito, isso chegou a ser noticiado na época que a gente tinha um número maior de casos, né? A gente já está um tempo sem novos casos, e quando ele chega muito pontualmente, por exemplo, teve um caso em Minas Gerais há cerca de 4 meses. Aí a FUNED, que é quem conduziu, né, o pessoal aqui, fez isso. Então, eles identificaram um indivíduo doente e fizeram a vacinação dos contatos. Agora, a gente não sabe a extensão dessa vacinação, né, Eurico? A ideia original era contato primário e secundário, ou seja, nos contatos primários e nos contatos dos contatos. Mas eu acho que provavelmente isso não foi conduzido dessa forma. Pessoal, alguma pergunta mais para o professor Flávio? É aquele momento de silêncio que fala assim, a palestra foi muito boa, ninguém entendeu nada. Né? Não, foi ótimo. Eles ficam encabulados. Eles ficam tímidos de perguntar. Professor Flávio, eu tenho uma pergunta, na verdade. Sim. Como que, na hora de você partir para um ensaio clínico com essa vacina, que não tem agora, por ela já ser uma vacina que foi, não sei se foi uma transferência de tecnologia, mas foi uma cepa que já está sendo utilizada para vacinação lá, a parte clínica vai ser mais tranquila de fazer, porque os ensaios clínicos podem demorar muito tempo para ficar pronto, para ter os resultados desses ensaios clínicos, né? Por ela já ser uma vacina que já está sendo administrada, uma cepa conhecida, isso pode facilitar o processo ou não? Pode sim, né? Isso é um dos argumentos, isso é uma da argumentação que Biomanguinho vai fazer junto à Anvisa para limitar o tamanho desses grupos né, de estudo. Existe a possibilidade, inclusive, que não seja necessário fazer, por exemplo, uma fase 3 tradicional. Né? Você faz estudos de monobreeding, por exemplo, com um N muito menor do que aquele necessário, são estudos muito mais baratos, né? E mesmo porque hoje não há condição de fazer, no Brasil, um estudo de fase 3 tradicional, um estudo de fase 2 tradicional, porque o número de casos é muito baixo. Então, você tem que usar estratégias como, né, a justificativa por imunobreeding para fazer um estudo com um N pequeno, mas que possa propiciar né, dados que subsidiem licenciamento dessa vacina. Mas olha que coisa engraçada. Eu vou contar isso porque isso envolve esse tipo de problema. A gente está tentando publicar. Karine está aí, se a Karine estiver aí, eu queria que ela abrisse a câmera dela para todo mundo ver que essas pessoas são de carne e osso. Karine não está mais no meu grupo, né? Mas trabalhou... ela aí, ó. Então, o que acontece? A gente está tendo uma dificuldade, né, enorme de ter a publicação. E a publicação, a gente respondeu os revisores na primeira vez, e um dos pontos que eles bateram muito foram pontos de patente. Ah, mas isso está patenteado, vocês não podem. Aí a gente assim, tudo bem, mas eu estou tentando publicar um dado científico. O problema de patente é um problema negocial, né, quase político, então isso não deveria estar aqui nesse tipo de discussão científica. Mas, assim, existe uma dificuldade enorme de separar essas coisas e de ter um entendimento claro dessas coisas. Professor Eurico, pode perguntar. Ô, Flávio, vou mudar de assunto no sentido
de sair da vacina para te perguntar uma coisa de pox. Existe alguma evidência, alguma documentação de infecção assintomática ou persistente, latente, talvez, por pox vírus em humano? Você sabe que isso não está, assim, não é canônico, Eurico, não é assim, não está demonstrado, tá? E isso não aconteceu para a varíola, né? E os próprios fatos estão aí para mostrar. A gente não teve esse ressurgimento de varíola, né? Então acho que o próprio desaparecimento da varíola é uma prova cabal de que isso não acontece. No entanto, existem algumas evidências de que há infecções de longa duração. Tá? Então, a gente tem algumas evidências de infecção por vírus vaccinia, por molusco contagioso, que é um outro poxvírus, embora não seja um ortopox, em animais também. Para capripox, se não me engano, existem algumas evidências que apontam não para uma latência, mas para uma infecção, assim, não permanente, mas persistente no indivíduo por um período muito superior ao período agudo. Mas monkeypox não. Monkeypox ainda também não foi demonstrado esse tipo de coisa. Mas assim, eu não ficaria surpreso se isso fosse mostrado em algum ambiente, né, na África, porque a gente sabe muito pouco da dinâmica epidemiológica desse vírus em animais na África. Sim. Assim como ele pode ter se adaptado a um bichinho daqueles da África, por que não no Homo sapiens, né? Exato, isso pode acontecer. Não parece ser o caso, tá? Porque exatamente pelo fato de a gente ter surto, né? E não uma transmissão sustentada ao longo do tempo. Mas... E outra coisa, essa queda você disse que a OMS rebaixou aí o índice, vamos chamar assim. No que isso implica do ponto de vista de política de desenvolvimento de vacina? Bom, para nós há uma implicação prática, né? Que é o fato que sai do radar. Ao sair do radar, ele perde prioridade. Perdendo prioridade, outras coisas passam na frente, isso pode impactar. Mas não chega a ser uma surpresa. A gente... Isso caminhava para ser assim, a gente sabia, isso aconteceu com o Clado 2, né, e agora aconteceu com o Clado 1. Assim como a gente também espera que novos episódios epidêmicos aconteçam, porque agora isso parece um modus operandi do vírus, né, causar esse tipo de coisa. E se não houver intervenção definitiva, a gente vai ficar nesse vai e volta. Mas, assim, certamente isso impacta, né? Saiu do radar, isso impacta financiamento, interesse político, esse tipo de coisa. O vírus está numa guerra de guerrilha conosco, ele aparece e desaparece. Ele ataca e foge de volta para casa dele, sem a gente achar. Aí, quando a gente distrair, ele pula no pescoço de novo. Perfeito. Professor, só mais uma pergunta. A Thaís agradeceu a palestra, falou que foi maravilhosa, e ela quer saber por que não fazer uma vacinação geral para a população, se há interesse ou incentivo do governo para acelerar esse processo. Isso é uma decisão que leva uma série de coisas em consideração, Thaís. A gente tem que lembrar que vacina é um medicamento. Tá? A vacina, ele é um medicamento profilático, mas ele está na categoria... Ele não está na categoria de medicamento, mas ele deve ser enxergado como medicamento. Como todo medicamento, você está sujeito à ocorrência de efeitos adversos, etc. Portanto, a decisão estratégica de vacinar toda uma população, ela deve levar em consideração o número de pessoas que vai desenvolver efeitos adversos, o que pode ser um contraproducente para a vacina, o número de pessoas que vai ser efetivamente protegida pela infecção, considerando que é uma infecção que hoje, do ponto de vista epidemiológico, ela não circula intensamente na população, né? Então, tudo isso tem que ser botado na balança. Se você realmente pega a população inteira e vacina hoje, o número de pessoas que vão ficar doentes por causa da vacina será superior ao número de pessoas infectadas. Isso tem um efeito maléfico até na política de vacinas, e, portanto, tem que ser muito bem calculado. Perfeito. Professor, agradeço muito a presença aqui no Viroclube, foi muito boa a palestra. Pessoal, a palestra vai estar no YouTube amanhã, no nosso canal do YouTube, tá?
para quem quiser rever a palestra ou assistir pela primeira vez. E as portas estão sempre abertas para conversar um pouquinho com a gente. Se quiser trazer também um pouquinho sobre as nanopartículas, pode vir conversar aqui, vai ser um prazer ter você com a gente. As nanopartículas são meu novo dodói, né? Então você pode me chamar o dia que você quiser, que eu venho falar. Já tá convidado, porque assim, eu assisti a palestra, eu fiquei assim, maravilhado com aquilo, com a ideia, com a pesquisa que foi feita com as nanopartículas, e tá mais do que convidado para dar palestra para a gente. Já está aceito, é só me achar uma data boa aí para vocês que eu... Perfeito. Para mim é fácil, né, Eurico? Eu estou sentado aqui, vocês estão aí. Facinho a gente resolve isso. Tá certo, então. Muito obrigado, professor, pela palestra. Eu que agradeço mais uma vez. Até mais, pessoal.